Eu vou começar, então, me apresentando. Essa é a minha titulação. Eu sou de formação de anestesiologista, tenho área de atuação em dor para a Sociedade Brasileira de Anestesia, Associação Médica Brasileira. Eu tenho essa certificação de estudo de cannabis da Universidade Hebraica de Jerusalém. Sou professor da pós-graduação do Albert Einstein e sou coordenador da Câmara Técnica de Dor da Associação Brasileira de Estudo de Canabiologia, a qual eu convido a todos a se associarem à Ambicam. É uma associação apenas de médico, não tem veterinário, não tem dentista, onde você discute, tem aulas gravadas, é bem interessante. E eu costumo falar que o grupo do WhatsApp da Ambicam é impressionante. Se eu ficar 2 horas sem ver, está com 300 mensagens, 400 mensagens. É do Brasil todo, com alguns colegas de fora do Brasil, que também interagem com a gente, ajudando na prescrição e entender cada vez melhor a resposta dos nossos pacientes. Eu fiz um quiz com vocês primeiro, onde a gente vai fazer algumas perguntas. E eu trouxe agora para vocês as respostas, porque é interessante. Toda aula que eu faço para médico, eu gosto de fazer esse quiz, porque ele dá uma visão para a gente de como está a prescrição de cannabis dentro do Brasil. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Se vocês sentem a vontade de prescrever produtos à base de cannabis. Vejo que a grande maioria colocou em 57%. Um percentual, sim, sente a vontade, e 14% não sabe opinar. Então, aqui a gente vê o desconhecimento que a área médica tem sobre esse assunto. E por que eu trouxe esse quiz para vocês? Porque o que está acontecendo hoje? A grande maioria das prescrições, elas advêm de pacientes que vão no consultório do médico pedir, doutor, eu quero usar cannabis. E a grande maioria dos médicos não sabe prescrever, não sabe ter orientação do conhecimento do sistema do canabinoide, de como é que funciona, como é que prescreve, onde tem esses produtos, não sabe nada. Por isso que eu achei interessante fazer esse quiz, porque essa dúvida de vocês, esse questionamento que vocês fazem, da falta de conhecimento, é geral, é no mundo todo, e dentro do Brasil também. A segunda pergunta é, será que se eu tiver o conhecimento atual, ele é suficiente para poder prescrever? Então, vejo que a grande maioria não se sente seguro em fazer prescrição. A gente precisa vencer essa barreira. Uma terceira pergunta. Será que se eu prescrever produtos à base de cannabis, eles vão ser bem recebidos pelos meus pacientes? Olha só, a grande maioria já sabe que sim. Então, isso aqui já foi uma influência da mídia, do marketing que existe sobre a medicina canábica. A gente está vendo na rede social, vendo em publicações, reportagens que saem direto em vários canais de televisão, em revistas, inclusive revistas que são de impacto dentro da literatura do Brasil, mostrando a importância que tem dessa medicina hoje em dia. E, por fim, pergunta-se, você concorda que esse tipo de medicina teria uma aplicação dentro do contexto da dor crônica? 100% falou que sim. E aqui eu vou ampliar. Não é só da dor crônica. Nós temos algumas indicações que são tradicionais, têm um embasamento científico muito alto, como, por exemplo, pacientes com epilepsia refratária, autismo moderado para severo, dor crônica e pacientes que têm distúrbio de comportamento, como ansiedade e depressão. Essas indicações são notórias a resposta que a gente observa nos pacientes quando você começa a prescrever produto à base de cannabis. Eu trouxe para vocês aqui uma plataforma chamada Caia Mais. Caia Mais é uma plataforma digital que tem sobre como está a prescrição e o conhecimento de cannabis dentro do Brasil. E a cada ano ela faz um anuário. Então, nesse ano de 2024, vejam, nesse primeiro aqui, ele coloca quais são as instituições de ensino que estão fazendo pesquisa à base de cannabis. Aqui está, em primeiro lugar, é a Unicamp. E aqui se destaca uma dentista que trabalha lá, bem importante, onde ela faz trabalhos experimentais interessantes com cannabis, inclusive com reconstrução óssea experimental de ratos por perda óssea para fazer implante dental. E você vê outras, como a Unifesp, a do Rio Grande do Norte, etc. Nesse outro quadrado aqui, você já está vendo as indicações das pesquisas. E a grande maioria está, olha, em saúde mental, distúrbio de comportamento. Sabe o que eu achei isso interessante? Porque hoje
graças a Deus, já está diminuindo, mas a Sociedade Brasileira de Psiquiatria é uma das sociedades que está mais relutante em aceitar esse tipo de tratamento nos pacientes. E as pesquisas maiores no Brasil estão dentro do campo da saúde mental. Olha a contraposição, uma coisa super interessante isso. Ele traz também umas outras coisas interessantes. Primeiro, a idade média dos pacientes que recebem produto à base de cannabis no Brasil. Veja que a idade vai de 40 na região norte até 46 na sudeste, 45 anos na centro-oeste, 43 na nordeste e 43 no sul. Então, essa média de idade de usuários de medicina canábica está batendo mais ou menos. Quando a gente vê a venda de produtos de cannabis, a grande maioria ainda está nas importações dos produtos de cannabis. Mas nós já temos um número crescente das associações e, mais crescente ainda, de uma forma exponencial, a venda e a compra de produtos à base de cannabis nas farmácias da nossa cidade, do Brasil todo. Não importa a rede de farmácia. Todas elas estão disponíveis para nós. Temos produtos à base de cannabis com concentrações diferentes. Nesse quadrado aqui, vocês estão vendo quais são os estados que mais prescrevem esse tipo de produto. E vejam que o Pará está no terceiro lugar, de baixo para cima, no antepenúltimo. Né? A gente precisa mudar isso daí. E de que forma a gente vai mudar? Com essa atitude que a gente está tendo hoje, assistindo esse vídeo, para tentar entender um pouco o que é a medicina de cannabis. Como é que eu trato, como é que eu uso, como é que eu posso fazer o melhor para o meu paciente. Então, são informações que eu trouxe para vocês, para a gente tentar mudar. Mas aqui eu trago uma reflexão de um modo geral. No primeiro, eu preciso compreender o valor de tratamento com cannabis. Cannabis é bom para tudo? Não, não é uma panaceia também. Existem indicações importantes, indicações que estão bem embasadas cientificamente, já com nível de evidência, que você tem segurança para poder usar. Porque senão daqui a pouco vai dizer, o cannabis é bom até para de corno, para paciente que tem no seu... Não, não é bem assim. Tem indicações precisas. Então você precisa ter esse conhecimento das indicações para poder ver uma melhor possibilidade de tratamento para o seu paciente. Segundo, esse segundo quadrado é importantíssimo. Nós temos hoje centenas de produtos de cannabis, tanto na farmácia quanto nas associações que fazem os chamados produtos artesanais e os importados. Eu não chego a dizer centena, são milhares de produtos. É impressionante a quantidade de produtos que nós temos de extratos. E para isso, para conhecer os produtos, eu preciso para poder saber qual a melhor dosagem que eu vou indicar para aquela patologia e para aquele paciente específico. Eu preciso, então, compreender todas essas variações para poder entender a resposta que eu tenho no meu paciente. Principalmente se eu faço um óleo artesanal, que ele é fabricado na região sul, e eu moro na região norte. Essa variação de temperatura, de umidade, pode afetar a qualidade e segurança do frasco e, consequentemente, o resultado clínico do meu paciente. Eu preciso entender melhor a prática dos outros que já prescrevem. Então, você compartilhar experiências, como eu falei ainda há pouco, entrar em salas de WhatsApp, que são bem basadas, pessoas sérias, éticas, que não têm conflito de interesse com empresa de importação A a B, que não têm conflito de interesse com associações que plantam cannabis de forma artesanal ou com farmácias e etc. Essas informações que você vai trocando com colegas é muito importante na prática clínica. Quando você oferece dentro da sua cidade, como nós já temos hoje, franquias, já algumas já em andamento, outras já bem estabelecidas, no sul e no sudeste, de medicina canábica, também é uma forma de você oferecer esse tratamento quando você já tem um embasamento de melhor qualidade. E, por fim, essas parcerias que nós temos, principalmente com associações, ou com associações que eu digo não só da plantação, associações médicas de pesquisa e de divulgação de informação científica, isso faz com que você tenha uma certeza maior na sua prescrição. Vamos falar agora um pouquinho, rapidamente, da história de medicina canábica. É uma história bonita, uma história longa, mas que não dá para a gente falar
aqui dentro tudo que eu gostaria de falar, mas vou tentar resumir um pouquinho para você. Primeiro, a cannabis ela começou praticamente há muito tempo atrás, no tempo egípcio, onde a deusa Sechat, que é a deusa do conhecimento, tinha na sua cabeça a folha de cannabis. E todos os papiros, os desenhos que você tem do Antigo Egito, você encontra isso daqui. Depois nós temos já no outro século esse imperador chinês, o Shenhong, onde ele fazia uma pesquisa em plantas. Toda planta ele testava como fosse um tratamento clínico. Ele chegou a testar 368 plantas. Por que parou em 368? Porque dessa última era uma planta venenosa e ele morreu. Mas dessa 368 está a cannabis. Lá dizia que a cannabis era bom para dor crônica, era bom para náuseas e vômitos, e era bom para dependência de opioide, de ópio, que naquela época era muito usado. E depois veio o médico Empedândio. Empedândio também fez, que é o pai da farmacologia, foi quem colocou a cannabis como dentro da farmacopeia. Tanto é que ela fez parte desde 1850 a 1937. E chegou a ser, em 1899, participar do Manual Merck. A primeira edição do Manual Merck já traz cannabis como uso terapêutico já. Então, veja que a história ela é muito antiga. Mas, Mauri, por que houve um tempo em que parou-se de pesquisar, de usar cannabis? Houve uma influência de uma lei americana, porque a cannabis, o cânhamo, que daqui a pouco eu vou explicar, que é a cannabis sem THC, ela é rica em fibra. E isso começou a ameaçar, naquela época, a indústria do algodão, do tecido e também do álcool, como se fosse um substituto. E, naquela época, o funcionário do governo americano que fazia as leis da certificação colocou uma taxação que ela era proibida. E aí, então, isso se alastrou no mundo todo, como veio a proibição, e depois ela voltou a ser, dentro da farmacopeia, não mais proibida. Se a gente for entender um pouquinho a planta, a gente vai ver que a cannabis, a origem dela, tem 3 tipos de cannabis: sativa, ruderalis e índica. Essas 3 formas que nós temos da cannabis, apresentadas nessa figura, elas têm, na verdade, características diferentes na sua folhagem, na sua altura, na quantidade de folhas, na quantidade de flores. Entretanto, hoje, essa classificação ela é apenas histórica. Ela não nos interessa mais na prática clínica. Por que não interessa mais? Porque, atualmente, a grande maioria dos produtos de cannabis, seja ele artesanal, seja ele importado, eles são plantas híbridas. Ou seja, houve um cruzamento das sementes para gerar uma flor mais robusta, uma planta com maior quantidade de flores, ou maior quantidade de um fitocannabinoide X ou Y. Isso fez uma qualidade melhor. Então, essa hibridização, na verdade, ela foi acontecendo de uma forma natural, porque trouxeram da Ásia, ou dos Estados Unidos, ou da África para o Brasil, e etc., ou ainda de uma forma intencional, pela ciência, para que eu tenha uma produção melhor de flores de cannabis. Lembrando que a flor de cannabis, ela é anual. Ela só acontece uma vez ao ano. Só que hoje nós já temos sementes que são capazes de gerar uma planta onde ela acontece flor 2 vezes por ano. Então, vejam uma intenção da hibridização: aumentar a produção de flores para que a minha plantação fique mais rentável em termos de maior quantidade de produtos. Então, como eu falei, essa hibridização, essa modificação genética pode acontecer de uma forma natural, quando eu trago uma planta de um país para outro país, ou ainda quando eu tenho uma intenção de melhorar a qualidade da minha planta. Uma outra coisa interessante que a gente precisa entender é que as plantas, as sementes de cannabis, é que vão dar um nome daquela forma de cannabis. Então, muitas vezes, a gente reconhece pela semente ou pela folha, mas pela propriedade ou pelo efeito que ela tem. Então, aqui vou dar um exemplo. A cepa Kush, ela é muito encontrada nessa cordilheira de Hindu Kush. A cepa Somambro XL está muito relacionado ao apetite.
A cepa Royal Highness está relacionada à analgesia. Então, vejo que isso é um mercado atual. Se eu quero uma plantação para fabricar um óleo que me interfira no apetite, eu preciso de uma planta da cepa Somango XL. E onde eu vou encontrar essa cepa? Você vai encontrar a semente dessa cepa lá no Paquistão, lá em Israel, lá em Cuba, seja lá onde. Eu importo essa semente para eu ter uma planta com essa qualidade que eu estou colocando aí. Isso hoje é um cannabis, é um mercado internacional valiosíssimo. Porque eu consigo importar não somente a semente, mas às vezes eu consigo importar a planta. A nossa legislação não permite importação destas formas. Se isso acontece, é de uma forma ilegal. Mas em outros países isso é autorizado. Então isso é importante de ter esse conhecimento, porque quando você vê uma planta, tem muita variedade que vão ter resultados diferentes. Mas, Mauro, por que eu preciso saber sobre terapia canábica? Vamos lá, então. Porque ela tem grandes indicações. Aqui eu estou colocando um gráfico com algumas das indicações. Epilepsia refratária, na insônia, no estresse pós-traumático, no autismo, na ansiedade, náuseas e vômitos pós-quimioterapia, dor crônica, Alzheimer, esquizofrenia, e vai embora. Até dermatite atópica, já tem estudo falando sobre isso. E são muitas indicações que nós temos da planta dentro dos nossos pacientes. Mas a gente precisa entender um pouco mais a planta. Infelizmente, pessoal, eu não sou agrônomo, eu não vou para a terra, eu não planto, mas para eu pegar um produto e entender se a qualidade dele é proveniente de uma plantação segura, eu preciso conhecer a planta. Eu convido todos agora a conhecer a planta cannabis, na verdade. Primeiro, a cannabis existe macho e fêmea. Ela é uma planta dioica. Mas numa plantação, eu não posso ter um pé de planta macho. Eu só posso ter planta fêmea. Mas, Mauro, por que eu preciso saber isso? Macho e fêmea. Porque é a fêmea que produz a flor. É na flor que contém os fitocannabinoides que vão ser úteis para a nossa terapia. A planta macho, ela dá tipo um broto, como se fosse um fruto. E se eu tenho um pé de planta macho e ele fecunda as plantas fêmeas, elas vão diminuir a produção de flores. A minha produção de fitocannabinoide vai ser baixa. A minha rentabilidade vai ser baixa. A minha qualidade de produto vai ser baixa. Então, não é interessante, numa plantação, eu ter um pé de planta macho de cannabis. Então, vocês já começam a ver aí como a plantação já é uma coisa diferenciada. Segundo, eu tenho fases de crescimento da planta. Se eu pego a flor da cannabis numa fase, digamos, antes dela ficar madura, eu tenho muita forma ácida da planta. É a forma in natura dos fitocannabinoides. Se eu pego ela numa fase excelente de colheita, eu já não tenho quase a forma ácida. Eu já estou iniciando a forma madura da planta. Mas se eu pego ela com envelhecimento, eu já vou ter um tipo de fitocannabinoide que é rico na planta velha, na planta já amadurecida. Então, se eu tenho interesse, vamos dar um exemplo, no CBN, que é justamente o canabinol, um fitocannabinoide mais encontrado quando a flor já está mais envelhecida, mais amadurecida. Então, nesse caso, eu tenho que colher a flor quando ela já está mais envelhecida. Mas não, Mauro, eu não quero canabinol. Eu quero a planta com mais fitocannabinoides possíveis para eu poder usar no meu paciente. Então, eu preciso colher nessa fase as flores. Pessoal, toda vez que eu tenho uma plantação indoor, fechada, controlada, temperatura, umidade, luz. Pra vocês terem uma ideia, a planta cannabis precisa 12 horas de iluminação. Em que parte do planeta eu tenho 12 horas de iluminação? Não existe isso. Por isso que as plantações fechadas, indoor, em estufas, elas são mais produtivas. Elas me dão um produto de melhor qualidade. E eu preciso ver o solo, aonde ela está plantada.
A raiz da cannabis é uma raiz, que eu digo, me perdoa a expressão, mas é uma raiz vagabunda. Por quê? Porque ela absorve tudo que tem no solo. Se eu tiver pesticida, organofosforados, muito iodo, cloro, metais pesados, tudo isso vai para a flor. Se vai para a flor, eu vou prescrever para o meu paciente. Então, veja a importância que eu tenho de ter um solo trabalhado. Por isso que hoje, aonde tem ambientes contaminados, é interessante ter planta de cannabis. Naquela situação que teve de Chernobyl, na irradiação, onde muitas famílias foram obrigadas a abandonar suas casas perto de Chernobyl, por causa da irradiação, foi plantado cannabis. E o que se observa hoje em dia? O nível de radiação baixou, porque a cannabis absorveu a irradiação. Da mesma forma, a flor absorve gás carbônico. Por isso que nessa COP de 29, que teve agora há pouco tempo, houve uma sala apenas para falar da cannabis na absorção do gás carbônico, porque ela consegue melhorar o ar. Então, vejo a quantidade de informações que tem da planta que a gente precisa saber. Então, vejo que essas etapas todas, germinação, vegetativa, floração, colheita e cura, tudo isso precisa ser respeitado. Tudo isso precisa ser cuidado. Então, não é qualquer plantação, qualquer vaso, qualquer terreno que eu posso ter uma flor de cannabis de qualidade, de segurança para o meu paciente. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, nós já temos trabalhos mostrando que não é porque o produto importado que tem segurança, mas também não é porque o produto é artesanal que também não tem segurança. Então, vejo que, na verdade, quando você tem uma importação de um produto ou de uma forma artesanal de qualidade, o selo de qualidade, chamado GMP, ele vem impresso no produto. Esse selo certifica aquela empresa das boas práticas de plantação e produção de produto de cannabis. Eu preciso ter esse selo, porque senão eu estou pegando um produto duvidoso e dando para o meu paciente com uma possibilidade de uma complicação ou até mesmo de uma infecção. Mas bora conhecer a flor. Falo tanto da flor que é uma coisa bonita de se entender. Vejam que a flor, ela apresenta esse formato, geralmente. Ela é uma flor bonita. E ela tem esses cabelinhos brancos. Esses cabelinhos brancos nós chamamos de pistilos. Esses pistilos, se a gente for aumentar na microscopia, vamos ver isso. Vesículas na ponta, onde você, amassando, você vai ter a resina. É lá que contém os fitocannabinoides. É lá que vai ser feita a extração dos fitocannabinoides que vão agir nos nossos receptores. Essas folhas, parece açúcar em cima, chamada brácteas, também contém pistilos. Tá? Não na quantidade que tem aqui, mas em quantidades menores, que também tem fitocannabinoides. E por que eu estou falando isso com detalhes para vocês? Porque muitas folhas, já essas que são verdinhas, sem esse açúcar, né? Essa parte branquinha em cima da flor, e o caule, ele praticamente não contém fitocannabinoides. Isso também é uma forma de vocês entenderem a qualidade do produto. Quer dizer, eu tenho toda uma planta alta, mas só me interessa a flor. As folhas, o caule, ele não me interessa muito na produção em massa, em larga escala dos produtos. O nosso objetivo hoje é falar dos fitocannabinoides. Eles que vão agir dentro do nosso organismo. Essas substâncias contidas na planta são várias. E são várias elas aqui. Eu estou apenas citando alguma mais importante. Onde THC, que é o delta-9 tetraidrocannabinol, e o CBD, canabidiol, são as mais estudadas. É onde nós temos um nível de evidência maior. Entretanto, nós temos outras muito importantes, como canabinol, canabinogerol, canabinocromeno e THCV. Essas aqui, essas 4 que eu acabei de falar, existe um número de pesquisas muito alto. Muito alto. Elas estão em nível de evidência. Não tenho, nesta aula, como falar de cada um deles, infelizmente, porque o tempo não me permite. Mas vou dar uma visão geral para vocês.
CBN hoje teria uma grande indicação, nós não temos nível de evidência alto. Os níveis de evidência são baixos, mas que seria muito interessante na insônia. O CBG, canabinogerol, potência analgésica boa, sem efeito psicoativo do THC, mas com uma ação de neuroregeneração bem interessante. Mesma coisa, canabinocromeno. E o THCV, para perda de apetite. Em paciente pós-bariátrico, por exemplo, está se usando demais o THCV. Apenas os canabinoides que eu acabei de falar. Mas nós temos outras substâncias contidas na flor que são muito importantes. Os terpenos e os compostos fenólicos, principalmente os flavonoides. E todos esses a gente precisa entender um pouquinho, eu vou falar agora. Eu só quero lembrar para vocês que toda vez que nós tivermos essa letrinha, CBNA, THCA, CBGA, CBAA, ou seja, toda vez que tiver esse A no final da sigla do fitocannabinoide, quer dizer que isso é a forma ácida, é a forma in natura da planta. Não houve o que a gente chama de descarboxilação. É como se eu tivesse uma planta sofrendo a ação do sol, vai aquecendo, essa forma ácida vai se perdendo, ocorre a descarboxilação, que é um fenômeno que acontece de uma forma natural ou induzido quimicamente em laboratório, e eu consigo a forma neutra, que é a forma que está dentro dos frascos, dos óleos, das cápsulas, dos adesivos, dos cremes, dos produtos à base de cannabis. Agora, por que eu tenho que saber então dessa forma ácida, então? Porque essa forma ácida, alguns trabalhos mostram que ela tem uma grande ação, até maior do que a forma neutra. E por que nós não temos os produtos quase com a forma ácida? Porque isso encarece demais. A estabilidade da forma ácida dentro do frasco, ela não consegue se manter por muito tempo. Então, para um paciente pagar X reais com um produto que ele precisa consumir em um tempo muito curto, isso acaba sendo muito caro, apesar de ter uma efetividade maior do que dos outros produtos na forma neutra. Então, hoje, praticamente, a grande maioria, mais de 95%, eu vou chutar essa percentagem, o que nós temos hoje, dentro da nossa prática, são produtos com a forma neutra e não com a forma ácida. Bom, esses são os mais estudados. Canabidiol e o tetraidrocannabinol. Os outros temos bastantes estudos, mas eu vou hoje me ater apenas a esses dois mais importantes. O canabidiol, ele vai agir em receptores que estão localizados dentro do nosso organismo. Então, nós temos uma cannabis interna, digamos assim. Nós temos um sistema receptores cujos neurotransmissores que nós fabricamos agem em receptores onde os fitocannabinoides vão agir. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. Mas só para a gente entender que o fitocannabinoide CBD, chamado canabidiol, vai atuar em receptores que nós temos no nosso organismo. E quando ele age nesses receptores e outros ainda também, eles vão ter todos esses efeitos que são relatados aqui na literatura. Da mesma forma, o THC, que ele é meio estigmatizado, porque ele dá euforia, ele dá aquela estimulação de psicoatividade dentro do nosso sistema nervoso, que é um termo que eu não gosto muito. Porque, na verdade, o canabidiol também tem efeito no sistema nervoso. Isso não é excitatório tanto quanto o THC, mas ele tem uma ação de estimulação no sistema nervoso. E o THC vai agir também em receptores CB1 e CB2 com esses efeitos que são colocados aqui na literatura. Mas é interessante a gente lembrar que o ópio, a morfina, no passado, ela foi descoberta da onde? Da papoula. E aí se criou o sistema opioide. Nós temos também disponível o sistema endovanilóide, os receptores vaniloides transitórios de potencial de ação, né, o TRP, V1, V2 e V5. Como é que eles foram descobertos? Pela pimenta. Foi assim que foi descoberto esses receptores e criou o sistema endovaniloide. E nós temos um sistema muito pouco estudado, muito pouco divulgado, no sistema de fisiologia. Os níveis mais atuais de fisiologia já trazem o sistema do canabinoide. Ou seja, nós produzimos neurotransmissores
cuja estrutura química é parecida com as estruturas que contém na planta cannabis. É parecida com os fitocannabinoides que estão dentro da planta. Esses canabinoides que nós produzimos, nós chamamos de endocannabinoides. Os canabinoides contidos na planta cannabis, nós chamamos de fitocannabinoides. Então, esses canabinoides que nós produzimos atuam em receptores canabinoides, chamamos assim, canabinoides 1 e canabinoide 2, e por isso formam o sistema do canabinoide. Eu vou explicar isso melhor. Eu só quero trazer nesse slide para vocês a informação que esse sistema veio de planta, que isso não é uma novidade para a gente, como foi da pimenta e como foi da papoula. Bom, o sistema do canabinoide, ele apresenta, então, nós temos aqui o pré-sináptico, neurônio pré, neurônio pós. Então, o que nós temos na nossa fisiologia? O estímulo elétrico vem no neurônio pré-sináptico, as vesículas, então, se aproximam da membrana do pré-sináptico, são liberadas na fenda e vão estimular o neurônio pós-sináptico. Essa é a transmissão normal que nós conhecemos do sistema nervoso em termos de transmissão de impulso elétrico. O que acontece no sistema do canabinoide? No sistema do canabinoide, quando você tem a estimulação do pós-sináptico, os endocannabinoides que nós produzimos, eles ficam dentro do neurônio pós-sináptico. E quando são estimulados, eles saem para a fenda e, de uma forma retrógrada, vão atuar nos receptores canabinoides contidos no neurônio pré-sináptico. Isso é uma coisa, é um efeito antidrômico. É uma coisa que praticamente nós não temos quase em nenhum outro tipo de sistema. Esse efeito retrógrado aqui. E é lá que vão conter os receptores CB1 e CB2, onde vão agir os nossos endocannabinoides. E é justamente nesses receptores que os fitocannabinoides, canabidiol e THC, tetraidrocannabinol, também vai agir receptores CB1 e promovendo seus efeitos terapêuticos da planta no nosso organismo. Vamos entender melhor isso aí. Esses receptores, eles são espalhados em todo o nosso corpo, sendo que receptores CB1, eles estão principalmente localizados dentro do sistema nervoso. E receptores CB2 estão localizados principalmente em células de defesa, macrófagos, neutrófilos e células da glia. Qual é a função desse sistema no nosso organismo? Existe uma colocação que os professores falam muito, de uma forma muito prática, de dizer que o sistema do canabinoide é o maestro de todos os outros sistemas do nosso organismo. Parece uma coisa assim difícil da gente aceitar. Como é que pode, e nós nunca soubemos disso, como é que pode um sistema coordenar todas as outras células do nosso organismo? Ele controla a homeostase do nosso organismo. A comunicação de todas as células, ela é controlada pelo sistema do canabinoide, pelos endocannabinoides que nós produzimos. E é por isso que você passa a ter essa variedade de resposta. Mas, Mauro, como é que pode um sistema tão potente desse ter uma influência em tantas funções? Aí é que vem a beleza da compreensão desse sistema. Essa resposta ela é individual. Ela é personalizada. Cada um responde do jeito. Se eu tenho uma resposta álgica muito interessante com um produto X, um outro paciente não responde com esse produto. Porque o sistema do canabinoide dele tem uma deficiência que aquele produto não se encaixou para promover uma analgesia adequada. É isso que faz a beleza da prescrição e da compreensão da farmacocinética e farmacodinâmica desse sistema para podermos compreender uma melhor resposta de efeito terapêutico. Então, só lembrando, CB1 localizado no tecido nervoso, com isso você consegue todos esses efeitos clínicos no paciente, e o CB2 localizado em células de defesa, macrófagos, neutrófilos, células da glia, onde você já tem esse tipo de resposta no seu paciente. Então, só lembrando, então, poxa, o efeito do Michael Jackson não saiu aí, Augusto. O que tu pode fazer? O Michael Jackson vindo para trás, dando uma representação que o efeito, na verdade, ele vem do pós-sináptico para o pré-sináptico. Então,
os endocannabinoides contidos no neurônio pós-sináptico, uma vez que o estímulo passa do pré para o pós, esses endocannabinoides que são produzidos sob demanda, vejam bem, sob demanda. À medida que eu ativo o meu sistema endocannabinoide, eu tenho uma maior quantidade de endocannabinoide. E eles são liberados na fenda, olha aqui, o 2-AG, como é chamado, o 2-araquinodoilglicerol, e a anandamida, que é o AEA, que é outro endocannabinoide que nós produzimos. E eles vão agir em receptores CB1 e CB2, outros receptores também, promovendo vários efeitos que nós vamos ter na nossa resposta clínica. Então, nós precisamos entender que o sistema endocannabinoide é formado, então, por receptores localizados dentro do nosso organismo, os neurotransmissores que nós produzimos, que são chamados endocannabinoides, como anandamida e 2-araquinodoilglicerol, e muitos outros, como, por exemplo, alguns de vocês já ouviram propagandista de farmácia de manipulação promovendo a venda do PEA, que é um endocannabinoide sintético, lógico, não é natural, ele é sintético, para que vá ter uma melhor atuação dentro do nosso organismo. Bom, eu falei um pouquinho sobre os fitocannabinoides, mas logo no meio da aula eu falo sobre flavonoides e terpenos. Sim, é importante a gente saber, flavonoides e terpenos fazem parte de produtos à base de cannabis. Por quê? Porque os terpenos é que vão dar o aroma. Quando você vai para um show, quando você vai para uma festa, para uma rave, em que vê uma pessoa fazendo uso de cannabis adulta, de cannabis, eu chamo assim, né, cannabis recreativa, fumando aquele baseado, vem aquele cheiro característico. O que dá esse cheiro característico são os terpenos contidos na flor. Ele que dá. E justamente por que existe o terpeno na planta? Porque ele serve como uma proteção dos bichos para não deteriorar ou para não machucar a planta. Por outro lado, nós temos os flavonoides, que vão dar a cor. Por isso que nós temos cannabis rosáceas, cannabis mais esverdeadas, outras mais esbranquiçadas. Essa variação de cor, quem dá são os flavonoides. Mauro, você está pensando aula de botânica. Para que eu preciso saber sobre isso? Porque quando eu tenho no produto os fitocannabinoides, os flavonoides, os terpenos, ou seja, eu tenho todos os produtos contidos na planta, naquele frasco, naquele óleo, naquela cápsula, eu tenho o que nós chamamos de a alma da planta. É chamada assim no estudo da cannabis. Ou seja, é o chamado efeito entourage, o efeito comitiva, porque eles também têm efeito terapêutico naquele paciente. Eu só vou dar um exemplo muito prático para vocês disso aí. É um assunto muito vasto. Mas por que, eu vou usar esse termo, vocês me perdoem, mas os maconheiros gostam de chupar uma manga antes de fumar um baseado? Por quê? Porque eles viram que quando você consome uma manga e depois usa o baseado, o efeito do THC é maior. E por que isso acontece? Porque a manga ela é cheia de miceno. E o miceno ele desgasta a barreira hematocefálica, fazendo com que o THC entre de uma forma violenta, seja absorvido em maior quantidade pelo sistema nervoso central, promovendo o efeito de euforia. Então, ou seja, ele potencializa também e de outras explicações. Então, esse efeito que você tem dos fitocannabinoides, dos terpenos, dos flavonoides, só vai fazer com que haja uma maior potência no efeito que você quer da planta. Por isso que é importante, quando você pega um produto, você analisar o que tem naquele produto, a quantidade de flavonoides, a quantidade de terpenos, quais são os flavonoides, quais são os terpenos e quais são os fitocannabinoides também. O grande pulo do gato de você associar principalmente CBD e THC é que quando você usa essa associação, você não deixa o THC agir sozinho no receptor. Então, aquele efeito euforizante, aquele efeito excitatório, ele pode ser amenizado pelo CBD, porque ele faz com que esse acoplamento seja de uma forma parcial, não deixando o THC dar um efeito adverso, digamos assim, importante no seu paciente. Mais uma vez eu volto para que a gente entenda que o sistema do canabinoide é formado pelos receptores canabinoide CB1, CB2, mas também os vaginoides, porque são acoplados à proteína G
E lá, os fitocannabinoides também vão ter ação. Eu tenho os endocannabinoides que eu produzo, a anandamida e o 2-AG. E eu tenho ainda as enzimas que produzem e que degradam os endocannabinoides. Todos esses aqui fazem parte do sistema endocannabinoide. E por que isso é importante? Porque cada um de nós apresentamos o que nós chamamos de deficiência do sistema endocannabinoide. É como se fosse a polpa digital. Cada um tem sua impressão digital. Cada um de nós temos uma deficiência do sistema endocannabinoide. Isso foi descrito em 2001 por Ethan Russo, que é um dos pais da cannabis, quando ele fez teoria com outros distúrbios de comportamento em que nós não tínhamos alguma outra neurotransmissor e que estaria associado àquela patologia. Isso é muito interessante, porque essa deficiência do cannabinoide, ela pode acontecer de uma forma genética, pode acontecer por uma doença ou uma lesão que a pessoa trouxe de uma forma emocional e causar um distúrbio do sistema do cannabinoide. Eu vou explicar isso na teoria, para vocês poderem entender o nível de ciência que existe isso, nesse trabalho publicado em 2016 por Ethan Russo. Ele pegou um grupo de pacientes que tinham dor intratável, ou seja, paciente que tinha síndrome do colo irritável, fibromialgia e tinha cefaleia. Ele pegou esse grupo de pacientes e fez uma coleta do LCR, fez uma punção icórica, uma RAP, e coletou o LCR. Quando ele coletou o LCR, ele dosou a anandamida, que é um endocannabinoide que nós produzimos. E o que foi que ele encontrou? Que naqueles pacientes que tinham dor crônica, dor de difícil tratamento, que são essas patologias que eu exemplifiquei ainda há pouco, o nível de anandamida era mais baixo. E os pacientes que não tinham dor crônica, o nível de anandamida era maior. Então, vejo a importância que tem da gente conhecer o nosso sistema endocannabinoide. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos testes genéticos que comprovam como é o seu sistema de metabolismo do endocannabinoide. Se você é um metabolismo rápido de THC, metabolismo lento de CBD, se o receptor seu é deficiente, se há uma tendência para adição, etc, etc. Ou seja, os testes genéticos já te ajudam na prescrição. O grande problema do teste genético é o preço, que é em torno de R$ 1.800 para a gente poder ter essa resposta. E essa resposta, ela não vem com toda a carga genética, apenas para 70% dos pacientes. Cannabis é seguro? Essa é uma pergunta que é feita muito comumente na prática médica. Cannabis mata? Cannabis não mata. Você pode fumar 40 baseados, 80 baseados, 100 baseados, mas não vai matar você. Por que cannabis não mata? Porque a nível de tronco cerebral, que é onde nós temos o nosso controle da frequência cardíaca e da respiração, a quantidade de receptores de canabinoide é quase nula, é muito baixa. Diferentes receptores de opioide que estão localizados em alta concentração no tronco cerebral e pode causar depressão respiratória, apneia, bradicardia e parada cardíaca. Cannabis, isso não acontece. Então, cannabis é seguro. Uma outra coisa importante da gente entender é que a cannabis tem uma janela terapêutica muito ampla para os efeitos adversos. Essa janela te permite aumentar, fazer a titulação de dose de uma forma planejada e gradual, sem ter os efeitos adversos. Então, isso é muito importante a gente entender na prescrição. Aqui é um macetezinho que eu estou dando para quando você for conhecer os produtos de cannabis. Nós temos 3 básicos produtos de cannabis. Primeiro, os produtos isolados. Aquele produto de cannabis que só contém um fitocannabinoide, que na maioria das vezes é o canabidiol. Então, esse nós chamamos produto isolado. Quando eu tenho um produto onde eu tenho canabidiol, eu tenho outros fitocannabinoides, CBN, CBG, THCV, CBC, flavonoides e terpenos, eu tenho o que eu chamo um broad spectrum, ou seja, um espectro médio do produto. E quando eu tenho todos os fitocannabinoides, flavonoides e terpenos e THC, eu tenho o que eu chamo full spectrum, o espectro total da planta. Isso é muito importante, porque muitas vezes o paciente diz, mas eu já usei produto de cannabis. Mas qual produto que você usou?
Qual era o fitocannabinoide que estava lá? Tinha flavonoide? Tinha terpenos? Quais? Que concentrações? De onde provém esse produto? Tudo isso interfere na sua resposta terapêutica. E olha uma coisa interessante que a prática nos traz. Quando você usa um produto de cannabis isolado, por exemplo, somente canabidiol, a curva-resposta é em U invertido. Ou seja, eu vou aumentando a dose para ter uma resposta, mas vai chegar num ponto em que, mesmo que aumente a dose, a resposta não vai acontecer. Então, a curva de U invertido, ela acontece principalmente em pacientes que usam produtos isolados. Pacientes que fazem uso broad spectrum ou full spectrum, a curva é ascendente linear. Eu vou aumentando a dose, eu vou tendo uma resposta maior do meu objetivo. Vamos passar, então, agora para uma parte mais prática ainda. Mauro, como é que eu consigo produto de cannabis para os meus pacientes? Existem 4 formas. Primeira, eu posso prescrever para esse paciente em folha única, receituário normal nosso, não é o branco controlado, receituário normal que nós temos, colocando o nome do paciente, endereço, o nome do produto, quantidade de frasco, posologia, data e pronto. E ele faz um cadastro na Anvisa para esse produto chegar na casa dele. Essa é a forma da importação que nós temos hoje, que antigamente existia toda uma burocracia e que agora está muito mais fácil. O que é que você pode fazer na prática? Como nós temos várias empresas no mercado e elas têm representantes, o que é que o médico pode fazer para ajudar? O que é que eu faço na minha prática clínica? Eu dou a receita para o representante. E ele faz, junto com o paciente, o cadastro na Anvisa. Porque tem paciente que não sabe preencher o cadastro. Ele é fácil, mas nem todo mundo é muito conectado com o computador, tem uma facilidade muito grande. Eles ajudam. E nesse cadastro, o acerto é feito com a empresa, financeiro, e o produto vai para a casa dele. Quando o produto chega na casa do paciente, essa é uma conduta minha, pessoal. Não deixa ele abrir o produto. Ele marca uma consulta, leva para mim o produto, eu abro o produto, eu quebro o lacre. Porque se esse produto estiver errado, danificado, quebrado, uma composição diferente que eu não pedi, etc., eu posso falar com a empresa. Não é o paciente que está duvidando, eu que estou duvidando. Eu acho que fica muito melhor esse tipo de conduta. Você pode prescrever, aqui é a nossa segunda opção, na farmácia da esquina da sua cidade. Lá tem produto de cannabis já, que eu vou falar. A terceira forma, eu tenho uma doença. Eu sou epilético, refratário, tomo 5 tipos de anticonvulsivante e ainda tenho epilepsia. Mas eu não tenho condições e eu quero plantar. A minha filosofia é ativista. Eu sou naturalista. Eu quero plantar, eu quero fabricar meu óleo. Eu contrato o advogado, peço para ele entrar com habeas corpus, o juiz dá o habeas corpus, me dá autorização, eu planto e fabrico o meu óleo para eu usar. E a outra forma é comprar produto de cannabis de associações que existem espalhadas no Brasil todo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque é interessante vocês saberem. Está sem animação. Tinha um outro quadrado aqui atrás aparecendo. Essa informação também é do Caia Mais, daquela plataforma, mostrando que ano passado nós tínhamos 67 associações, 67 grupos que plantam cannabis no Brasil e fabricam o seu produto artesanal. Vejo que essa produção, com relação a Estado, o Pará tem praticamente uma só. Uma só aqui que eu saiba que existe, e até do advogado da OAB. Mas vejam, quando eu digo autorização judicial, quantas são? Muito poucas. E vou ser muito sincero. Essa informação da Caia Mais, eu até duvido. Eu não acho que todas essas têm autorização judicial. Ou seja, se a Polícia Federal bater numa associação dessa, ela pode fechar, queimar toda a produção e até prender as pessoas. Mas, Mauro, eu escutei agora há pouco tempo que o STJ autorizou a pessoa portar e não vai ser mais presa se ela estiver portando 9 flores
de cannabis ou 400 gramas da forma in natura. Realmente. Mas essas são pessoas usuárias, que usam de uma forma medicinal. Então, para esses pacientes, o STJ liberou. Esse é um caminho que, não sei se é graças a Deus ou não, porque eu não sou nem ativista, nem sou por nem contra. Mas para quem é ativista, é um caminho que está acontecendo no Brasil. É uma forma de movimentação para que no futuro a cannabis plantada, cultivada, seja uma forma liberada no Brasil. Vamos falar um pouquinho das associações. A Abrace, que é em Campina Grande, na Paraíba, foi uma das primeiras e que hoje funcionam de uma forma judicializada, bem organizada, etc. Então, se o paciente quiser pegar o óleo de uma associação, tenho aqui esse exemplo que eu estou dando para vocês, e aqui, de uma forma muito resumida, como está hoje, porque isso vai mudando. A cada 6 meses, 8 meses, as associações vão qualificando melhor os seus produtos. Então, vejo que a Abrace, ela apresenta um QR Code, que quando você joga, ele vem aspecto de fotometria, dizendo qual CBG, qual fitocannabinoide, qual concentração que você tem daquele produto. É bem interessante essa forma que a Abrace ela fez. Aqui, por exemplo, você tem a PEP, no Rio de Janeiro, que é justamente de uma advogada cuja filha tem uma doença rara e ele começou a luta dela até que ela fundou essa associação. Infelizmente, essa associação vira e mexe o habeas corpus, cai, daqui a pouco o habeas corpus é liberado, daqui a pouco o habeas corpus cai e fica essa oscilação de fecha e abre a associação. Mas ela tem produtos bem interessantes, com uma variedade de fitocannabinoides, de concentrações, que são bem interessantes, e olha os nomes que eles dão, que é baseado justamente na planta que está sendo, que eles têm lá. A Maria Flor, que é do Rio de Janeiro também, é uma outra associação, que apresenta produtos bem interessantes, como, por exemplo, pomadas, spray nasal, principalmente para dor incidental, ou um efeito mais rápido de cannabis que você possa ter. Bom, com relação aos produtos que tem na farmácia, eles são regidos pela RDC da Anvisa 327. A 327 é que rege quais são os produtos que podem e têm autorização para estarem na farmácia da nossa cidade, então. Esses aqui é uma lista que nós tínhamos até o começo do ano, de 2024. A cada 3, 4 meses, a Anvisa autoriza mais produtos a estarem na farmácia. Infelizmente, nem todos esses estão disponíveis ainda, porque ainda não se colocaram as regras solicitadas pela Anvisa. Mas nós já temos uma boa parte, em torno de 10 a 15 produtos na nossa farmácia já. Bom, o que é que a Anvisa rege pela 327 para esses produtos serem vendidos na farmácia? O produto que tem de THC até 0,2%, a receita para preencher o médico e o paciente poder comprar na farmácia é receituário azul B. Se esse produto tem mais de 0,2% de THC, cai no receituário amarelo. Não pode ser trocado esses produtos. Então, geralmente, os produtos que tem, eu vou voltar aqui ao slide anterior, produtos de 17 e 34, 200, eles são receituário azul. Produtos de 160, eles são receituário amarelo, porque tem mais de 0,2% de THC. Isso é confuso até nas farmácias. Elas se confundem até. Eu já tive briga com algumas redes de farmácia, já dei aula para farmacêutico, já fiz queixa no Conselho Regional de Farmácia para que houvesse uma atualização, porque é muito chato você dar uma receita para o paciente, ele chega lá na farmácia, o vendedor, o farmacêutico, ou o atendente diz, essa receita está errada. E não está errada. É ele que não tem o conhecimento. E o paciente volta. Doutor, o senhor errou a receita. É muito chato isso. Então, há necessidade que esse conhecimento seja divulgado para que não aconteça isso e não retarde o início do tratamento do nosso paciente. Estou aqui só lembrando, então, menos de 0,2% de THC, receituário azul. Mais de 0,2% de THC, receituário amarelo. Geralmente, o amarelo são as apresentações de 160. Há apresentações de 200 que são isolados de CBD. 17 ou de 36 é receituário azul. Aqui eu vou dar um exemplo
de alguns produtos que estão disponíveis na farmácia. E um primeiro que já teve disponível desde 2020 é o da Prate da Naduzi, que é de Curitiba, mas onde a fabricação sai de Ribeirão Preto. Então, vocês vejam que é uma seringa de surdina que ele utiliza no frasco para você poder aspirar. Vocês têm no Netori, aqui eu coloquei mais ou menos os preços, para vocês terem uma ideia. E aqui começam os produtos importados. Os produtos importados são regidos pela RDC 360. Todo produto importado, não interessa o país, são regidos pela 360. O que quer dizer isso, Mauro? Que para esse produto entrar no Brasil, ele precisa ter aquele selo de qualidade, as boas práticas de plantação. Se ele não tiver esse selo, que é a qualificação da onde o país que plantou, que produziu aquele produto, é certificado, ele não entra no Brasil. Então, ele precisa ter essa qualidade. E aqui é uma variedade de produtos que nós temos hoje. O que é importante a gente conhecer de uma forma muito prática, pessoal? Primeiro, qual é o produto que eu estou prescrevendo? É um full? É um broad? Ou é um isolado? Segundo, que é muito importante, por favor, preste bem atenção no que eu vou falar. Grande parte dos produtos de cannabis são apresentados em soluções e são em conta-gotas. Nós aprendemos na faculdade que o conta-gota, 1 ml tem 20 gotas. Essa regra não funciona para produto de cannabis. Por quê? Porque ele é um óleo. E por ser um óleo, ele não pode ter o mesmo conhecimento, seguir a regra do líquido, onde o ml é 20 gotas. Ou seja, eu vou ter produto de cannabis, cujo conta-gotas, 1 ml tem 28, outro tem 32, outro tem 50, outro tem 45 gotas. Essa variedade de gotas depende da empresa e da boca do conta-gotas que aquele óleo está sendo usado. Uma forma que eu vejo de você não ter esse tipo de problema, e que eu faço na minha prática clínica, é usar seringa de surdina. Porque não tem erro. Pela seringa de surdina, você tem uma forma de dar a dosagem certa e de fazer a titulação adequada para o seu paciente. Uma vez que você tem o produto na sua mão, oriente o paciente a guardar em local fresco. Não precisa ser em geladeira. O que não pode é ter sol, é calor. Então, se esse armário, a costa da parede do armário, pega todo o poente, isso vai influenciar. Então, é interessante deixar no armário que pega o sol do nascente, que não esquenta muito. Outra coisa importante é a ventilação, que esse armário não seja totalmente fechado. Ele tenha uma porta, ele seja fenestrado na sua porta para que o ar entre. Quando você for abrir o lacre, usar e depois fechar, vede com bastante força, porque muitas dessas substâncias que tem lá dentro são voláteis e você perde a qualidade. Uma outra coisa importantíssima e de segurança para o nosso paciente é ver se aquele produto apresenta COA, C-O-A. O que é isso? É a certificação de análise. Nessa certificação, ela vai me dizer quais são o conteúdo daquele frasco, se ele foi testado isento de pesticida, isento de contaminante, qual é o óleo que ele dissolveu. É importantíssimo saber qual é o óleo que dissolveu aquele extrato de cannabis. Porque se é um óleo de triglicerídeos de cadeia média, top. A estabilidade desse produto a longo prazo é ótima. Mas se for um óleo de girassol, um óleo de milho, qualquer outro óleo, isso aí dá uma diminuição da estabilidade. Não me dá uma qualidade de óleo adequada. A certificação COA me diz todas essas informações. E, por fim, avaliar o custo do produto, miligramas por ml por reais. Não adianta eu comprar um produto barato, onde a posologia que eu vou usar vai fazer com que 2, 3 semanas o produto acabe. Então, às vezes, é interessante eu pagar mais caro por um produto, cuja concentração é maior, mas ele vai render muito mais. E aí, financeiramente, é melhor para o nosso paciente. Aqui é uma regra bem básica que eu trouxe para vocês. Infelizmente, essa regra é muito variável.
Mas eu trouxe um mapa para a gente poder ter uma noção como é que a gente faz, então. Sempre começar com produtos isolados. Se você não tem experiência, se o paciente não tem nenhum tipo de problema com cannabis no passado, não tem nenhuma contraindicação, como, por exemplo, doença psicoativa grave, grávidas, paciente que tem alergia a cannabis, paciente que fumou cannabis na adolescência e tiver experiências terríveis, sempre deve começar com canabidiol isolado. Sempre. Quando que eu começo? Com dose de 5 até 20 miligramas por dia. E, geralmente, essa dose deve ser dada à noite, porque se ele tiver sonolência, ele está dormindo. Mauro, como é que eu faço a titulação? Como é que eu vou aumentando a dose conforme a resposta? Depois de 3, 4, 5, 7 dias, não existe um padrão para você ir aumentando a dose. É conforme vai ser a necessidade da tolerância e do efeito que você está desejando. Eu posso ir aumentando a cada 2,5 ou 5 miligramas por dia. E, se eu quiser, eu aumento a quantidade da posologia 2 vezes ao dia. Eu preciso de mais efeito. A epilepsia não está controlada, o meu autismo melhorou, a criança está mais tranquila, ela não está gritando, não está berrando, está mais aceitável, está mais sociável, mas eu quero melhorar mais essa criança. Eu continuo aumentando conforme até atingir um máximo de 20 a 30 miligramas quilo dia de canabidiol. Quando eu chego nessa dosagem máxima, que isso, na verdade, não é a máxima, mas é uma forma de orientar o médico que não tem hábito, porque tem paciente que tomam 400, 500 miligramas de canabidiol por dia. Então, isso aqui é uma regra que eu estou dando básica, de orientação básica para vocês. A partir desse momento, e quando que eu ponho THC? Quando eu não tenho mais uma quantidade adequada de CBD fazendo efeito. E como é que eu ponho THC? Eu inicio com doses baixas, de 1,25 a 2,5, e começo sempre à noite. Vou aumentando progressivamente, aumento a posologia e vou aumentando até atingir a dose máxima de 15 miligramas por dia de THC. Vejam que a resposta ela sempre vai ser individual. Não tomem como base, porque a dona Maria, que tem uma neuropatia diabética, se deu super bem, e a dona Joana, que tem a mesma neuropatia diabética, mesma glicemia, mesmas características, não tolerou a medicação. Diminua a dosagem, comece por baixo, faça dia sim, dia não, para poder tolerar essa medicação. E por que isso acontece? Lembrando sempre, porque o sistema endocannabinoide é individual. Cada um responde de um jeito. Segundo, não há necessidade de você se apavorar. Peça ajuda para outros profissionais que oriente você na prescrição. Seja o neuro, seja o pediatra, seja o clínico de dor, seja qual for a especialidade. Não trate sozinho, porque muitas vezes esses pacientes estão usando outros medicamentos que muitas vezes a interação medicamentosa ela pode ser prejudicial para ele. Monitorar os efeitos adversos é uma forma que você tem de impedir a tua titulação muito rápida. Está tendo efeito adverso? Para. Diminui. Intercala os dias. Faça alguma coisa para que esses efeitos sejam tolerados de uma forma mais tranquila para esse paciente. Lembrando da curva ensino, que eu falei ainda há pouco. Mauro, como é que eu monitoro a bioquímica desse paciente sanguínea? Principalmente TGO, TGP, fosfatase-alcalina, a cada 6 meses, 8 meses, se ele não tiver alteração hepática. Se tiver alteração hepática, intervalos menores de 3 meses a 4 meses. Ou, movimento também, você pode fazer um monitoramento lipídico desse paciente também, que muitas vezes altera. Quais são as reações adversas que eu tenho na minha prática? Primeira, tontura. Segundo, sonolência, boca seca e vertigem. Gente, isso mata. Isso não mata. A não ser que seja um idoso que vai cair, fazer uma fratura, fazer um embolismo, alguma coisa, um quadro grave e vai morrer. Mas se você sabe que está tendo tontura, é idoso, está com calma. Existe uma frase muito tradicional na prescrição de cannabis. Start slow and go slow. No inglês é péssimo. Onde quer dizer, comece devagar e vá devagar. Essa é uma frase clássica em qualquer trabalho da literatura
quando se está falando em prescrição, em posologia de produto à base de cannabis. Não fiquem preocupados em saber prescrever. Existem vários guidelines, vários protocolos, guias de bolso que estão disponíveis na internet, cada um jogando para o seu produto. Existem escalas que fazem a concentração, a posologia, a dosagem, que ajudam você na prática clínica. É importante a gente lembrar de interação medicamentosa. É impressionante a interação que existe com todos esses produtos que tem aqui. Eu vou só usar um exemplo. Paciente que está usando opioides em alta quantidade, você põe cannabis, diminui o opioide. Paciente que está usando antidepressivo, está tendo impotência sexual, coloca opioide, coloca cannabis, diminui a quantidade de antidepressivo. Paciente que está fazendo uso de benzodiazepínico, o famoso benzodiazepínico prescrito a rodo para os nossos pacientes. Nem vou falar o nome deles, que é uma coisa que cada vez mais desse está usando menos. Há uma diminuição. Você consegue desmamar, em alguns pacientes, o uso crônico de benzodiazepínico. E assim vai. Alguns são benéficos, outros têm que ter cuidado, porque você aumenta a potência do efeito do produto. Como, por exemplo, farfarina. Paciente que faz o uso de farfarina, ele potencializa e pode sangrar muito mais. Então, a interação medicamentosa é uma aula à parte, é um conhecimento à parte, porque todos eles são metabolizadores da família do citocromo P450. E a essa interferência interfere também no efeito farmacêutico. Era isso que eu queria passar para vocês. Me perdoe o tempo, o assunto é muito grande, mas eu tentei ver uma forma de dar uma visão geral para vocês da farmacocinética, da agronomia da planta, do que tem no mercado e como a gente pode ajudar os nossos pacientes de uma forma mais segura. Aqui está meu telefone pessoal, o meu Instagram, e fico à disposição de vocês. Doutora Cléia.